Olá, estamos começando mais uma aula de Ciências da Natureza, a competência 4, habilidade 15. Com a competência 4, você vai avaliar a importância dos processos tecnológicos para desenvolver atitudes e valores diante das demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Com a habilidade 15, você vai pesquisar matérias-primas e etapas de transformação, investigando processos produtivos e fenômenos naturais nas diferentes etapas de produção ou reciclagem de materiais e visando a diminuição do descarte indiscriminado de resíduos. Sou a professora Raera Ribeiro e nesta aula vamos explorar como objetos do conhecimento as matérias-primas. O roteiro da nossa aula está dividido nos objetivos de aula, pergunta norteadora, de olho no tema, construindo habilidades, exercitando habilidades, conclusão e as referências utilizadas. Nesta aula você vai aprender a distinguir as fontes de matérias-primas e seus processos de transformação e compreender a sua importância na produção de bens. Para começar, você já se perguntou o que é matéria-prima e produto industrializado? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. A matéria-prima é um produto em sua forma original na natureza, ou seja, são recursos naturais, materiais ou substâncias que são utilizadas para produzir uma determinada mercadoria. E a partir dela é que fabricamos um determinado produto. As matérias-primas podem ser naturais ou transformadas. As naturais, elas são aquelas utilizadas diretamente, ou seja, não passam por nenhum processo industrial ou artesanal antes de serem preparadas na fabricação de um produto. Como, por exemplo, nós temos os frutos e os vegetais. Temos também um exemplo do barro. O barro ele passa pela mão do oleiro e se transforma aí em lindos vasos, panelas e também potes. As matérias-primas podem ser naturais ou transformadas. As naturais, elas são aquelas utilizadas diretamente, ou seja, não passam por nenhum processo industrial ou artesanal antes de serem preparadas na fabricação de um produto. Como, por exemplo, nós temos os frutos e os vegetais. Temos também um exemplo do barro. O barro ele passa pela mão do oleiro e se transforma aí em lindos vasos, panelas e também potes. As matérias-primas podem ser naturais ou transformadas. As naturais, elas são aquelas utilizadas diretamente, ou seja, não passam por nenhum processo industrial ou artesanal antes de serem preparadas na fabricação de um produto. Como, por exemplo, nós temos os frutos e os vegetais. Temos também um exemplo do barro. O barro ele passa pela mão do oleiro e se transforma aí em lindos vasos, panelas e também potes. As matérias-primas podem ser naturais ou transformadas. As naturais, elas são aquelas utilizadas diretamente, ou seja, não passam por nenhum processo industrial ou artesanal antes de serem preparadas na fabricação de um produto. Como, por exemplo, nós temos os frutos e os vegetais. Temos também um exemplo do barro. O barro ele passa pela mão do oleiro e se transforma aí em lindos vasos, panelas e também potes. As matérias-primas podem ser naturais ou transformadas. As naturais, elas são aquelas utilizadas diretamente, ou seja, não passam por nenhum processo industrial ou artesanal antes de serem preparadas na fabricação de um produto. Como, por exemplo, nós temos os frutos e os vegetais. Temos também um exemplo do barro. O barro ele passa pela mão do oleiro e se transforma. Já sabemos enquanto o algodão é a matéria-prima natural do arroz. Outra classificação da matéria-prima refere-se às suas origens vegetal, mineral e animal. A vegetal ela provém das árvores e da flora, e a mais conhecida é a madeira.
Os frutos e vegetais diversos também se encaixam aqui, pois a partir deles podem ser fabricados os mais diversos produtos. O Brasil é um dos A maiores matéria-prima produtores de mineral ela é ametistas extraída do do mundo. subsolo e Daqui, é todos composta os por anos são recursos exportadas naturais não muitas renováveis, ou toneladas desse seja, eles material, podem desde ser uma qualidade esgotados caso inferior a sua até uma exploração qualidade for de mais forma extra. irregular. A Dentre ametista os de coloração exemplos, a gente rosé pode é a citar aí a mais barata, bauxita, que é na faixa de utilizada R$ para 400 produzir o por alumínio, quilo. o Tem ouro, o também a cobre, variedade mais temos também o apreciada, que é zinco, a o ametista amianto e super tantos extra de outros. coloração Agora, super clica no saturada. videozinho ao O quilo lado da para ametista vocês super extra pode saber de chegar a uma mais de R$ curiosidade a 5.000 respeito da aqui no bauxita, que é Brasil. produzida, No né, Brasil, as extraída aqui no principais Brasil. jazidas estão localizadas no Rio Grande A do Sul, matéria-prima mineral ela é Bahia e extraída Minas do Gerais, subsolo porém e é podem composta ser por recursos encontradas em naturais não praticamente todo o renováveis, ou território seja, brasileiro. eles E podem ser você, já esgotados caso a conhecia a sua ametista? exploração for de Essa é forma a minha irregular. pedra Dentre os favorita. Comenta aqui exemplos, a qual gente é a pode sua citar aí a e me segue bauxita, para que é mais vídeos utilizada como para esse. produzir. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos o exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos o exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos o exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos o exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos o exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos o exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos o exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos o exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos o exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos o exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos o exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos o exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos o exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos o exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos o exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado.
Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos um exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos um exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos um exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos um exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos um exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos um exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos um exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos um exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos um exemplo da produção de leite clicando no videozinho ao lado. Já a matéria-prima animal, ela provém da caça, da pesca e também da pecuária. E o cultivo desses animais, ele ocorre para comercialização de carne, de leite, de peles e até também para o transporte. Vejamos um exemplo da produção de... Mas e aí? Ficou alguma dúvida? E sobre os processos industriais? Vamos aprender mais um pouco? Os processos industriais, eles são atividades que convertem e transformam a matéria em diferentes produtos. E nessa etapa, ao invés das elas podem ser alteradas. Vejamos o processo industrial Os processos industriais, eles são atividades que convertem e transformam a matéria em diferentes produtos. E nessa etapa, ao invés elas podem ser alteradas. Cada tora, depois ela vai ser lavada para tirar qualquer areia, qualquer impureza que tenha. Passa até por um detector de metais para ver se ninguém esqueceu um prego, um machado no meio da tora. Aí ela vai ser picada e transformada em cavacos bem pequenininhos. A máquina que pica madeira tem um disco com 15 facas. Você deve imaginar que não é uma coisa muito silenciosa e que faz uma bela sujeira. Então fica tudo muito bem fechado, mas o barulho a gente consegue ouvir. O motor que moe a madeira tem a potência de 1.500 cavalos. É o equivalente a mais ou menos uns 20 carros. Aqueles troncos que a gente viu já se transformaram nisso aqui, ó. Um cavaco pequenininho. Aquele já passou por uma peneira e o que sobra do cavaco, que não tiver no tamanho adequado, a gente tá vendo sair por ali. A madeira é formada basicamente por 3 coisas: fibras de celulose, lignina e extrativos. Para fazer papel, a fábrica só precisa da celulose. Então a missão a partir de agora é separar a lignina e os extrativos da celulose. A gente está vendo aqui 2 torres, são 2
vasos. O primeiro vaso chama vaso de impregnação. A madeira entra lá e ela é misturada com um produto químico que eles chamam aqui de licor branco. É esse produto químico que vai ajudar a celulose a se separar da lignina. Quando a madeira estiver bem cheia do licor branco, ela vai descer lá pro fundo desse vaso e vai ser bombeada pro topo do outro. O outro funciona como se fosse uma panela de pressão, ele chama vaso de digestão e ali a madeira vai cozinhar junto com o licor branco. O produto final vai ser uma mistureba toda que vai para esse terceiro tanque, esse azul, que chama blow tank. Ali existe menos pressão, então a celulose vai expandir e vai se separar do licor branco e da lignina. A celulose que sobra nesse processo precisa de um tratamento químico para ficar branca. Isso é feito com oxigênio e com um gás que se chama dióxido de cloro. Vejamos um videozinho ao lado para acompanhar esse processo de produção aí, né? Como o dióxido de cloro é um gás muito tóxico, a gente tem que andar o tempo inteiro com essa máscara aqui, ela chama máscara de fuga. Ela é usada caso tiver algum vazamento do gás, para a gente poder colocar a máscara e dar tempo de sair da fábrica sem ser intoxicado. Lá ela é descascada, né? Retira-se também a cortiça para depois ser processada e obter. Aqui a gente já consegue ver a celulose branquinha, ela tem 80% de umidade e esse já é o principal insumo, é a matéria-prima para fazer papel. Daqui ela vai ser transportada para um armazenamento, vai ficar naquele silo que a gente está vendo lá atrás, para ser usada na fábrica de papel. E também a prensagem. Vejamos um videozinho ao lado para acompanhar esse processo de produção. Uma parte da celulose que é fabricada aqui não vira papel. Ela é prensada, seca e depois se transforma nessas folhas que você está vendo aí. Que se inicia quando a árvore, né, é talhada. A textura dela parece aquelas caixas de ovo que a gente compra no supermercado. Lá ela é descascada, né? Retira-se também a cortiça. Aldo, para que vai servir essa celulose? No que ela vai ser usada? Nós tiramos essa celulose na forma de fardos, ela vai para outros fabricantes de papel que não têm a produção de celulose na sua planta. Então eles vão desagregar essa celulose, vão fazer o tratamento nas fibras de celulose e acrescentar os químicos para a produção de outros papéis. Vejamos um videozinho ao lado para acompanhar esse processo de produção aí, né, do papel. Finalmente a gente chegou na fábrica de papel e o Rodrigo vai explicar um pouco do tratamento que é feito na celulose antes dela entrar na máquina de papel. Uma etapa preliminar que temos da produção do papel nós chamamos de preparo de massa. Aqui nós tratamos a fibra para que o papel... Agora vamos exercitar a nossa habilidade com a questão do Enem de 2010. A evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados ocorreu em 3 estágios: artesanato, manufatura e maquinofatura. Um desses estágios foi o artesanato, em que se, letra A, trabalhava conforme o ritmo das máquinas e de maneira padronizada. B, trabalhava geralmente sem o uso de máquinas e de modo diferente do modelo de produção em série. C, empregavam fontes de energia abundantes para o funcionamento das máquinas. D, realizava parte da produção por cada operário com uso de máquinas e de trabalho assalariado. E, fazia interferência do processo produtivo por técnicos e gerentes com vistas a determinar o ritmo de produção. E aí, qual a alternativa? Para encontrar a resposta certa, é necessário analisar aí os 3 estágios que a questão ela nos traz, que é o artesanato, a manufatura e também a maquinofatura. E como diferenciá-los? No artesanato, quem fabrica, né, é o artesão. Ele participa de todas as etapas de produção, desde a matéria-prima até aí o produto final. Na manufatura, ainda é o artesão, porém ele não trabalha sozinho, ele precisa de mais pessoas. Até porque também a manufatura ela coincide com o período das grandes navegações, do renascimento comercial. É uma época em que se encomendava mais produtos, então era necessário mais gente, né, para dar conta aí das encomendas. E aqui eu faço a ressalva de que a produção era feita ainda de forma manual. Já na maquinofatura, o artesão ele deixa, né, de ser chamado de artesão para ser chamado de operário. Ele participa, né, da produção de forma mecanizada, porque ele vai operar as máquinas, né, para produzir aí em larga escala. Então, nesse caso, qual será a resposta correta? Como a questão ela menciona o estágio do artesanato, a opção correta é a letra B. Trabalhava geralmente sem o uso de máquinas e de modo diferente do modelo de produção em série. Ou seja, o artesão ele trabalhava de forma manual, diferente dos meios de produção
atuais. E para concluir, vamos de volta ao problema? O que é matéria-prima e produtos industrializados? As matérias-primas são produtos de origem vegetal, animal ou mineral, que podem ser transformadas e utilizadas pela indústria na produção de outros produtos. E dentro dos processos industriais, ela tem sua importância na empregabilidade de diversos produtos, onde a indústria tem a responsabilidade de garantir um produto final adequado, capaz de seguir aí todas as expectativas do mercado.